Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Emanuel. Nós estamos no ar todos os sábados às 19h30, após o Jornal Falado da Rádio Despertar. Sabemos todos nós que muitas são as famílias, muitas são as pessoas que a essas horas estão já diante dos seus rádios, a fim de escutarem essa programação muito, mas muito abençoada. Então, nós agradecemos esse gesto que muitos radiovintes têm nos prestigiados a ouvir o nosso programa. Isso nos dá a razão que realmente nós estamos a fazer um grande trabalho no nome do Senhor Jesus. Eu sou o obreiro Mário José da Silva, estou aqui também com outros obreiros e, claro, com o nosso líder da fé, pastor Jeremias Vova. Nós somos, como disse no princípio, a Igreja Emanuel. Nós estamos localizados no Camama 1, frente ao Banco BIC. No final do nosso programa, você, rádio ouvinte que está aí do outro lado, vai pegar aí uma lapiseira, um papel, a fim de poder então apontar o nosso endereço e os nossos números de telefone. Eu vou primeiramente saudar aqui os nossos obreiros que também estão presentes. Irmã Santa, muito boa noite. Boa noite, irmão Mário. Boa noite, rádio. Amém. Vou saudar também, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o irmão Antônio. Boa noite, irmão Antônio. Boa noite, muito boa noite, caros ouvintes. E cá mais uma vez estamos para compartilhar a palavra do Senhor. Exatamente. Antes de saudar o nosso líder da fé, eu gostaria de dizer aos ouvintes, aos radio-ouvintes, que os nossos programas estão a ser gravados pelo nosso irmão abençoado, irmão Rubem. E eu peço desde agora, o irmão que tem o acesso à internet, que pode nos procurar no YouTube, na nossa página oficial da Igreja Emanuel. É só escrever Graça 1 Jeremias Vova ou Graça 1 Pastor Jeremias Vova. Os vídeos vão estar aí todos disponibilizados, vídeos das semanas passadas. E podem então assim compartilhar esses vídeos que geralmente nós temos gravado todos os sábados. E também podem nos procurar algum irmão que quer deixar algum comentário, pode então acessar a nossa página, que é Igreja Emanuel 99@gmail.com. Repito, Igreja Emanuel 99@gmail.com. Então, desde agora, aproveito também saudar o nosso pai na fé, pastor Jeremias Vova. Muito boa noite. Boa noite a todos, ouvintes. Que Deus abençoe a todos. E boa noite também, em especial, à irmã Esperança, que é a sua irmã também, que nós temos, que eu debolei amanhã depois da vinda da vigília da igreja do Cacoago. Deus abençoe a todos e vamos orar. Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui para levar a Tua palavra para todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu não quero confiar no meu saber. Eu preciso de Ti, Senhor. Venha ministrar os corações de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta hora é sua, meu Jesus. Obrigado porque vai tocar, vai curar e vai libertar. Em nome de Santo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós, a semana passada, começamos um programa muito interessante, um tema muito interessante. Eu falei acerca do segundo homem. Vamos ler novamente o livro 1 de Coríntios, Mário vai ler, capítulo 15, versículo 14 e versículo 15, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e 15, versículo 45, aliás, e 46, ou 47, até 47, rapidamente, por favor. Exatamente. Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 47. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, ou o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Glória a Deus. O Senhor Jesus é dos céus. Então, esse versículo, e não só nos mostra realmente como Jesus Cristo é diferente de nós. Ele, na verdade, é homem, mas não somente era homem, ou não somente é homem, mas é homem e Deus. E por isso ele chama de Emanuel, Deus no meio de nós. Deus se fez carne. Tal como eu expliquei, é como no aprisco há um digamos, compra-se um par de boi, e esse par, ou de ovelhas, esse par depois se desenvolve. Exato. E quando se reproduz, e ali todos estavam condenados.
né? Todos condenados, vivendo num sítio. Mas Deus nos amou tanto, porque nenhum homem, tal como nós, como essas ovelhas que estou a dizer que está dentro desse aprisco, então nenhum deles podia salvar-se, porque todos estavam vendidos, todos estavam condenados. Então a única maneira que Deus podia salvar a raça humana é mandar uma outra pessoa. É isso que falamos aqui, o segundo homem. O segundo homem, que é um espírito vivificante. É por isso que nascemos na carne do homem terreno, temos que nascer agora, pela segunda vez, do celestial, ou seja, de Jesus Cristo, que é, na verdade, o espírito vivificador. A forma que nós nascemos dele é através do seu espírito, porque é o seu espírito que nos vivifica. Exato. Ou seja, que traz vida ao nosso corpo mortal, de acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 11. Portanto, Jesus Cristo, como segundo homem, veio e ele habitou no meio de nós. E tal como a Bíblia diz, ele veio para cumprir algo que homem nenhum pode conseguir cumprir, que é a lei. Portanto, quando Deus deu a lei, neste caso, a raça humana, ou seja, todos, quando olham para a lei, entendem que são pecadores. Amém. Então, e são pecadores. A única pessoa que conseguiu cumprir é o Senhor Jesus. Amém. Isso porque ele tinha uma outra natureza. Portanto, ele era um segundo homem, alguém que não tinha o sangue adâmico, o sangue de preso, o sangue de condenado. Portanto, porque todos os outros nasceram do Adão e como compraram, tal como eu disse, é como se quando se compra o par de ovelhas, colocar dentro do aprisco, na verdade, todos que nascem desta ovelha, ou dessas ovelhas, o que vai acontecer é que estarão dentro e terão o mesmo sangue, o sangue dessas ovelhas. Exato. Mas Jesus Cristo veio com outro sangue. Amém. O sangue não corrupto, o sangue puro, capaz de lavar e limpar. Exato. Então, é por isso que quando ele morreu, sendo ele inocente, não tem mais fundo, não sei porquê, sendo inocente ele, acontece que ele teve que ressuscitar. Porque a pessoa só morre quando, na verdade, é pecador. Porque é só o pecado que pode matar alguém. Jesus não tinha pecado, por isso não podia morrer. Exatamente. Deus, julgando isso, o que Deus fez? Ressuscitou Jesus. E quando se ressuscitou Jesus, ele foi declarado Filho de Deus. Não porque ele se fez Filho de Deus naquela hora, não. Mas isso é a confirmação. A declaração era só a confirmação que realmente a pessoa que a terra esperava, o Emmanuel, Deus no nosso meio, o Deus no nosso meio é Jesus Cristo. Amém. É Ele que era realmente o segundo homem que veio para redimir, que veio para resgatar, que veio para libertar, para salvar todos aqueles que eram dominados pelo pecado, dominados pela morte, dominado pelo diabo Satanás, pelos demônios. Mas ele veio, ele na verdade ele dominou a todos os demônios. Amém. Porque ele na verdade não era dominado, não tinha sangue humano ou sangue adâmico, não tinha. Ele dominou todos, ele desprezou, tal como eu disse, desprezou a riqueza, desprezou a glória. Ele deu só honra a uma pessoa que era Deus. Amém. Glória a Deus. Então, ele morreu e ressuscitou. Acontece como ele era inocente, não podia morrer, ele morre e ressuscita, e agora Satanás não tem como pagar o que ele fez, matando Jesus. Não tem como pagar. E não tendo como pagar, Jesus, a morte dele agora é para a salvação de Adão. Exato. Agora, Adão e a sua descendência era escravo. Portanto, se chama Adão completo, não Adão caduco. Não, o completo. A origem dentro dele. Então, o sangue de Jesus é capaz de resgatar o mundo todo, mesmo as pessoas que estão no inferno agora. Exatamente. Quer dizer, Satanás não tem como pagar Jesus. Não tem como pagar. Não tem. Por isso, todos aqueles que creem em Jesus recebem esta vida eterna. Agora, o problema é o seguinte, nós temos que entender quando nós falamos acerca da graça de Deus. Exato. Alguns pensam que nós estamos a exagerar, mas é mesmo bíblico. Eu queria hoje, acho que hoje não sei se vou conseguir receber alguns ouvintes, acho que não, porque vou orar para os enfermos, porque essa mensagem Deus colocou no meu coração que quando estiver a pregar, até enquanto estou a pregar, as pessoas que vão começar a acreditar, mesmo as enfermidades serão acabadas, porque Jesus Cristo fez um trabalho completo, é um pacote completo. Amém. É Jesus que vai fazer isso. Então, nós vamos hoje, uma história que nós vamos ler, acerca da parábola do bom samaritano. Que conta no livro de Lucas, capítulo 10. É uma história muito interessante, que fala acerca da lei e da graça. É interessante. Eu sei que podemos não ver a lei e a graça, mas a lei e a graça está lá. Sabe, aconteceu que Jesus Cristo, quando pregava, Jesus Cristo fala acerca do bom samaritano. Exato. O bom samaritano era alguém, ou seja, era alguém que apareceu e fez alguma coisa diferente.
Porque havia um homem que descia de Jerusalém, e aonde ele descia foi apanhado, infelizmente, pelos gatunos e lhe bateram, caiu no chão. Ele estava meio morto, de acordo com essa história, quase morto. E estando ele batido, estando ele estendido lá, não tinha esperança, só esperava a hora da morte. Exato. De repente aparece lá um sacerdote. Sacerdote é a pessoa que ensina a palavra de Deus. Amém. E naquela altura a palavra de Deus era realmente os 10 mandamentos, ou seja, os mandamentos de Deus. O cumprimento da lei. O sacerdote era aquele que pregava o cumprimento da lei. Exato. Que o povo tem que obedecer, o povo tem que fazer, não rouba, não mata, não quer. Eu não sei o porquê que o sacerdote não conseguiu salvar, o homem que estava estendido lá. Não sei porquê. Mas acontece que o homem estando estendido, e o sacerdote quando viu, a Bíblia diz que passou de lado. Foi-se. Apesar de saber, conhecer os mandamentos, mas ele não conseguiu salvar essa pessoa. Jesus não fez isso propositadamente para pegar o sacerdote e pegar também o levita. Um é aquele que ensina os mandamentos de Deus. Exatamente. E outro é aquele que ouve, aquele que diz que eu pratico, aquele que tem o mérito de estar no templo de Deus para arrumar a casa de Deus, preparar as condições das coisas para que realmente a presença de Deus se manifesta dentro da igreja. Exatamente. Então Jesus pega as duas personagens. A primeira que é o sacerdote que passa sem poder ajudar. O segundo também passa sem poder ajudar. Pessoas que servem na casa. E nós sabemos que Israel, quando se trata de cumprir o mandamento, cumprir com a lei, o Israel são os primeiros. Exatamente. É por isso que Paulo dizia, mas cadê a jactância? Cadê o orgulho de Israel? Porque são eles que eram como a luz do mundo, a luz da humanidade, porque eles tinham a lei. Mas veja que o facto de ter a lei, o facto de ensinar a lei, de ensinar os mandamentos, isso não muda, não dá à pessoa um bom comportamento. Eu sei que pode não fazer nada, porque, veja, o que